Fala meus ratinhos, como é que estão vocês? Rato Matheus na área novamente e eu vim aqui hoje para trazer um vídeo mais atualizado, mais informativo para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, quais são os riscos que a gente está correndo e por que o Bitcoin continua extremamente sólido, forte, com uma perspectiva muito boa, tá? Sem mais delongas, vamos direto lá para o vídeo. A gente vai falar hoje sobre regulação, Estados Unidos e China e bancos estatais. Então, se você gosta desse tipo de assunto, fique com a gente até o fim, porque eu vou te dar um panorama geral, beleza? Editor, solta a vinheta. E antes de começar o vídeo, ratinho, se é a primeira vez que você está aqui no canal, se é o primeiro vídeo que você está vendo nosso, se inscreve. Se não é o primeiro e você não é inscrito, se inscreve também, pelo amor de Deus. Isso ajuda muito a gente, deixa o seu like, interage com a gente, deixa nos comentários aí o que vocês querem ver. Para nós é muito importante esse feedback e a gente está tentando trazer sempre o conteúdo mais adequado a vocês, tá? Então é isso aí, deixa o like, se inscreve e vamos direto pro assunto. Como vocês podem estar vendo aqui na minha tela, rapaziada, eu vou ler 3 notícias aqui e passar uma perspectiva do que está acontecendo, tá? E de quais serão os próximos passos, na minha opinião. Como vocês podem ver aqui, a gente tem criptomoedas já são grandes demais para serem ignoradas, afirma Bank of America. É a matéria de hoje, tá? 5 de outubro. Cara, qual que é o negócio? Eu dei um highlight aqui nas partes mais importantes, mas vamos ler junto. A Bank of America publicou um novo relatório liderado por Alkesh Shah, chefe de criptomoeda global e estratégia de ativos digitais, fornecendo uma análise profunda do atual estado de criptomoedas, citando os setores de Decentralized Finances, ou DeFi, e NFTs. O relatório afirma que a criptoindústria e os serviços financeiros descentralizados cresceram a ponto de serem grandes demais para serem ignorados, tá? O que isso aqui significa, Rato? Significa que o que a gente está falando desde quase um ano já de rato de Bitcoin, que a gente está, inclusive, é uma ótima métrica para nós. Cara, desde o nosso primeiro dia a gente sempre falou que a revolução digital está vindo e que ela vai acontecer, tá? Quem ganha com isso são os usuários. E só hoje, outubro de 2021, Bitcoin tem mais de 11 anos, a gente viu pela primeira vez um banco falar bem, tá? Um banco pegar e falar assim, realmente não dá para sentar em cima do problema, virar as costas. Eles admitiram, é grande demais para ser ignorado, tanto o setor DeFi como o setor NFT, como o próprio Bitcoin, tá? Seguindo aqui, os pesquisadores do banco observam que quase 221 milhões de usuários já trocaram criptomoedas ou usaram algum serviço DeFi. Da mesma forma, o aumento da participação de investidores institucionais é uma indicação clara de que as criptomoedas são muito mais do que um fenômeno passageiro impulsionado pelos varejistas. O que isso daqui significa, de novo? Que os caras se deram conta que tem uma comunidade muito grande utilizando esse tipo de serviço, tá? Para eles parece ser uma coisa de outro mundo, né? Nossa, é muita gente, 221 milhões de pessoas, a gente está indo direto para ativos digitais. Mas quando tem um governo falando isso, quando tem um banco, é porque ele está extremamente receoso, tá? Ele não está ganhando nada com isso. Quando a gente está partindo para o digital, o banco perde muito poder. Então, para eles, é muito ruim, tá? E é por isso que tem esse tom de surpresa aqui nessa conversa, né? Como se os bancos não imaginassem isso, ou, nossa, tem muitos investidores institucionais entrando. É óbvio que tem. São ativos que carregam muita tecnologia, valorizam pra caramba, são escassos, entregam valor agregado, então assim, não faz sentido ficar de fora, tá? Seguindo aqui, a instituição destaca que, durante o primeiro semestre de 2021, o ecossistema DeFi recebeu cerca de 17 bilhões de dólares em financiamento de investidores institucionais. Isso daqui é um baque, tá? Na conta de qualquer banqueiro, nossa, os caras ficam grilados de cara. Por quê? Cara, 17 bilhões é muito dinheiro. E os caras achavam que isso aqui era simplesmente uma brincadeira passageira. Não tinha nenhum governo que apostava forte nisso como nós, usuários, apostamos. Então os caras estão realmente em choque, tá? E aqui, seguindo a matéria, a gente vai ver que esse é um valor muito mais alto do que a gente viu anteriormente, tá? Este valor se contrasta com 5,5 bilhões registrados durante 2020. Ou seja, a gente teve quase não, a gente passou de 3 vezes mais dinheiro investido em finanças descentralizadas do que em 2020. Isso mostra o patamar de crescimento dessas coisas. Não tem muitos investimentos bancários que você vai lá no Banco do Brasil, no Itaú, no Bank of America, no Citibank, e os caras te mostram, não, esse setor aqui cresceu 300% no último ano. Os caras ficam em choque, eles ficam de cara, tá? Então, completamente normal que um governo já chegue dizendo,
é grande demais para ignorar. Realmente, 17 bilhões de dólares em um único ano de investimentos, se os caras ainda continuassem vindo nas costas, é muita estupidez por parte dele, tá? Eles estão abrindo mão de participar, de crescer junto com a comunidade, de fazer regras que façam sentido, e os caras preferem aí tá sempre jogando contra, né? Por assim falar. Seguindo aqui, Bitcoin é importante, mas o ecossistema de ativos digitais é muito mais. Nossa pesquisa visa explorar as implicações em todos os setores, incluindo finanças, tecnologia, cadeia de suprimentos, mídia social e jogos. Tá? O que isso aqui significa? Apesar do relatório ser focado em NFT e DeFi, ele está falando da rede como um todo, da rede como isso vai crescer, né? Como, por exemplo, o setor de jogos aí vai ficar imenso, ele vai se transformar em um monstro. Hoje, empresas de games já rodam milhões e milhões de dólares, seja campeonato de CSGO, de LoL, de Dota, tem muito jogo que vira muito dinheiro. E imagina quando a gente começar a fazer jogos que rentabilizam, tá? Eles te pagam e você não tem que pagar para eles, você rende enquanto joga. Então isso vai atrair muita gente, tá? Ainda mais se o jogo for bom, porque vai combinar a boa vontade do cara querer jogar e fazer dinheiro jogando. Então ele vai ficar até infinito ali. E como eu falei, eles querem entender tudo isso, né? Eles querem estar dentro desse panorama, eles querem poder regulamentar conforme eles querem, né? E assim, é normal que eles tenham ficado tanto tempo de fora e agora não saibam nada. Então estão vindo aos poucos aqui. Só lendo mais uma parte aqui que eu achei muito interessante. A equipe aqui também afirma que a maneira como interagimos com o mundo pode mudar radicalmente com o advento das tecnologias blockchain. E percebam que o que eu falei é isso daqui, ó, que eu achei interessante. Eu dei um highlight só no comecinho, porque os caras falaram: em um futuro próximo, você pode usar a blockchain para desbloquear seu telefone, comprar uma ação, casa, fração de uma Ferrari, receber dividendo, pedir emprestado, emprestar, economizar ou até mesmo pagar pelo gás ou pela pizza. Isso, na verdade, não está no futuro próximo, tá? Isso tudo poderia acontecer hoje, desde que quem está do outro lado estivesse aceitando. Tá? É tudo uma questão de aceitação mesmo, porque a blockchain já entrega todas essas funcionalidades de transação, de transacionar dados, de garantir informações, de ser imutável, tudo isso já acontece, tá? Então eles colocam aqui como no futuro próximo, que é no momento em que as pessoas vão de fato aderir, e eles já sabem disso, tá? Até os grandes bancos já sabem que em um futuro próximo a moeda física vai perder espaço para a moeda digital, tá? O Bank of America também destacou que o crescimento dos NFTs foi uma surpresa para todos. Os pesquisadores enfatizaram seu medo de que as grandes avaliações de algumas obras possam ser uma bolha. E percebam que eu coloquei aqui em todas de novo. Isso é mentira, tá? Não foi uma surpresa para todos. Está sendo uma surpresa para eles agora. A gente já está vendo esse crescimento de perto há muito tempo. A gente tem vídeo aqui no Rados ensinando vocês a comprarem NFT. A gente explicou o que é NFT anteriormente, tá? Se o editor puder colocar, ele vai colocar aqui próximo de mim em algum lugar. Mas o que a gente quer dizer o fundamento aqui é muito sólido, tá, Rato? A gente já te explicou o que é o NFT, por que ele veio para ficar, e eles estão completamente pasmos porque estavam tão de fora que isso parece um mundo novo, né? Mas não foi surpresa para todos. A gente já imaginava que fosse crescer muito. É lógico que não tanto assim, né? É difícil mensurar, falar, eu sabia que ia custar 60 milhões de dólares o NFT. Não sabia que ia explodir. Isso cria essa condição de escassez, de propriedade. A gente está falando de inovação. Daqui a pouco vai surgir um museu online aí que vai ter os NFTs mais caros do mundo e vai ser super exclusivo e as pessoas vão pagar muito por isso. Então é assim, tá? É o mercado, ele se cria e conforme o valor está sendo agregado, imposto aquilo, a gente toma como útil ou como não. Mas o NFT já, como eu falei, é um assunto que para nós usuários, né? Não só nós ratos, nós usuários em geral, comunidade brasileira, norte-americana, mundialmente, né? O pessoal já gosta muito de NFT, isso já está bem entendido, por assim falar, né? Essa postura contrasta fortemente com os relatórios anteriores em que o Bank of America descreveu o Bitcoin como volátil, impraticável e de pouca utilidade como reserva de valor. Isso daqui é muito importante, tá? Porque aqui a gente começa a ver as falácias. É muito importante entender que o governo, por mais que ele queira pagar de bonzinho, ele está defendendo o interesse dele, tá? Não o seu. De forma alguma. Lá atrás, quando ele passou esses relatórios aí, falando que era volátil, impraticável, de pouca reserva, é porque ele não queria que a galera aderisse a isso, né? Ele mesmo estava incerto, não queria perder o poder da moeda fiduciária. Então, cara, isso é um problema muito forte, né? Porque o banco ele é muito centralizado, tem uma oligarquia muito reduzida que os caras mandam o dinheiro inteiro. Então eles não iam simplesmente recomendar que as pessoas comprassem dinheiro independente. E, cara, a verdade é essa hoje. Eles já viram que eles estavam falando bosta. Não dá pra continuar chamando o Bitcoin de impraticável
e de uma pouca utilidade como reserva de valor. Volátil hoje ainda dá, mas vai chegar um ponto em que também não vai dar. E o fato é esse, tá? Essa mudança de postura vem justamente porque agora para eles faz mais sentido, para eles é conveniente, tá? Eles querem empurrar cada vez mais uma outra coisa que eu vou acabar mostrando para vocês ali na frente, tá? Mas só para finalizar, recentemente em março de 2021, nossa, eles colocaram 20.201, mas tudo bem. 2021, o Bank of America divulgou um relatório garantindo que o aumento do Bitcoin para $60 mil foi essencialmente impulsionado pela especulação e não pelas vantagens inerentes das criptomoedas. Recalque, inveja. O sonho deles era ter Bitcoin, não sabe de nada. O Bitcoin valorizou por causa do valor agregado. É lógico que tem muita especulação. E não tem como mensurar o que valoriza por especulação e o que não valoriza por especulação. Mas, cara, se fosse só especulação, isso já tinha estourado. Foi igual qualquer outra bolha que existe na face da Terra. Por que a bolha do Bitcoin estourou? Porque não é uma bolha, sabe? Porque não foi simplesmente por mera especulação. Hoje tem o que fazer com Bitcoin. Você tem o que se fazer daqui 10 anos com Bitcoin, sabe? No longo prazo isso vai continuar sendo útil. Não é como uma coisa que está sendo extremamente super precificada para chegar lá na frente e ser completamente inútil. Tá? Então, como eu falei, recalque dos governos, os caras estão morrendo de medo dessas moedas e hoje eles estão começando, aqui no caso foi só o Bank of America, né? Estou falando dos bancos em gerais que tem medo, mas o Bank of America pelo menos começou a aceitar que não vai ser na força bruta que eles vão ganhar, né? Chamando de golpe, de fraude, de morreu, de não sei o que. Eles têm que entender o que está acontecendo ali para poder ganhar pro lado deles, né? Seja, sei lá, com novos projetos, com regulamentações, com imposto, com novas formas de se fazer isso, mas eles estão sim trabalhando para ir pegando aos poucos, comendo pelas beiradas o entendimento das pessoas. E por que eu estou falando disso de comendo pelas beiradas e que o governo está fazendo isso agora? Por causa disso aqui. Dólar digital vem aí, o governo dos Estados Unidos está prestes a dar o ultimato. Sim, o dólar vai vir aí, e é por causa disso que os bancos estão começando a pensar em parar de falar tão mal de criptomoeda. Porque se imagina, o Bank of America está em 10 anos que está falando mal de criptomoeda. No dia que eles lançarem o dólar digital, quem é que vai comprar? Eles já não estão fazendo isso porque eu vou ajudar o meu cidadão a se tornar mais financeiramente independente. Eles estão fazendo isso porque eles estão pensando de olho neles. Lá na frente, quando eles lançarem o projeto, como que vai ser a aceitação? Vai ser baixa se eles continuarem falando mal assim. Então, só para a gente ler um pouquinho mais da notícia aqui, é o seguinte: o dólar começa a entrar na era cripto e o governo dos Estados Unidos está prestes a dar o sinal mais claro sobre como isso poderia acontecer. E aí já começa tudo, né? Os caras finalmente deram um braço a torcer e vão de fato criar uma moeda digital, tá? Primeiro, o Federal Reserve Board divulgará um documento ainda neste mês sobre o sistema de pagamento dos Estados Unidos que deverá fornecer orientações sobre a viabilidade de emissão de uma moeda digital do Banco Central. É muito importante falar que isso daqui é uma moeda do governo dos Estados Unidos, então é do Fed, tá? Não é do Bank of America, não é do Citibank, não é de um banco específico, tá? É como o dólar, ele é controlado pelo governo. E aqui o governo já está dando a entender que eles estão mais propensos a aceitar criptomoedas, né? Anteriormente a gente estava falando de um banco especificamente, aqui a gente está falando de um governo. E tudo isso se encaixa, tá? Todos eles têm que se ajudar, porque senão eles estão fodidos. A guerra aqui é Bitcoin contra moedas fiduciárias. Quem está ganhando é o Bitcoin. Logo depois, o Fed de Boston publicará a tão esperada pesquisa e o computador de código aberto sobre a tecnologia que pode sustentar o dólar digital. Ou seja, primeiro eles vão fazer aqui um planejamento do que pode ser viável, do que não pode, de que regras vão ter essas moedas, de que tipo de, volume, entrega, como que vai ser essa diferenciação, né? Porque se eles começarem a emitir moedas digitais, eles têm que destruir as físicas, porque senão você está dobrando o tanto de dinheiro que tem. E para que haja um equilíbrio, você tem que criar um e destruir outro. Mas enfim, isso vai ser determinado aqui nesses documentos. Como eu falei, pesquisa e código aberto que pode sustentar. Isso daqui vai ser a parte técnica, né? Que vai de fato estar por trás ali. Para que o dólar se torne incopiável, para que ele se torne, ao longo do tempo, não possa se mudar o histórico anterior, para que o seu histórico seja imutável, para que ele seja muito transparente. Então esse tipo de informação vai ter que ser uma coisa bem técnica e vai estar nesse documento de pesquisa e computador de código aberto aqui que eles estão falando. Finalmente, o grupo do trabalho do presidente sobre mercados financeiros deve anunciar a recomendação de políticas sobre como regulamentar as chamadas stablecoins, ou dólares digitais criados por empresas privadas. E aqui é muito importante, tá? Por quê? Porque existem sim já stablecoins no mercado. Existe já o dólar digital, só que não é o dólar digital do governo dos Estados Unidos. É um dólar digital de algumas empresas. A gente tem o USDC, BUSD, o USDT
e são todas moedas pareadas no dólar, mas que não são emitidas por uma autoridade oficial dos Estados Unidos, tá? É simplesmente uma empresa. E é óbvio que os caras não vão ficar para trás, né? O que eles querem é imposto, eles querem taxar, eles querem ganhar em cima. Eles não vão deixar rodando outras stablecoins que estão competindo diretamente com o dólar que eles querem criar, o dólar digital, né? O que é stablecoin? É moeda estável, essa é a tradução literal. E aí, se é moeda estável, quanto vale? $1 para sempre. Ela não é uma criptomoeda, ela é uma moeda estável lastreada numa moeda física. Então esse vai ser para sempre o valor dela, tá? Como eu falei, aqui eles estão de olho no deles já, porque eles sabem que stablecoins funcionam. Eles só ainda não têm um projeto bem definido para o governo dos Estados Unidos, mas essas empresas já estão muito avançadas, tá? As que eu falei, Tether, Binance, Circle, todas essas empresas já têm um domínio muito grande da parte técnica de como fazer e sabem que funciona. Então é isso que atrai os governos. Os caras sabem que funciona, é só criar as regras, fazer todo mundo aceitar e colocar a mão na massa para fazer acontecer. O que antes era visto como um projeto distante ganha um senso de urgência cada vez maior com o salto do valor dos ativos digitais para cerca de 2 trilhões de dólares. Aqui a gente está falando do mercado de capitalização. E eu volto na notícia anterior. Os caras estão assustados, tá? Os caras estão com um baque na perna. Todos os governos do mundo estão se sentindo pressionados por causa do Bitcoin. E é óbvio, o Bitcoin ele ataca a soberania financeira de qualquer país. Qualquer um que acha que tem o poder da canetada, em cima do Bitcoin não tem. E isso é o lindo, tá? Isso é maravilhoso para nós usuários. Porque eu não consigo ir lá no Banco Central e mandar o cara imprimir R$100 mil para mim. Diferente do presidente do Banco Central que pode ir lá e mandar imprimir para pagar a conta de sabe lá Deus quem. Então, o Bitcoin ataca a soberania do Estado de fazer idiotice. O Estado não é mais soberano para fazer idiotice. E isso é muito importante, tá? Então, como eu falei, aqui tá ganhando-se um senso de urgência por causa da valorização mesmo. É aquela questão ali das especulações, tá? O pessoal acha que só ganha dinheiro porque é completamente especulativo, mas a verdade é que tem muito valor agregado. Além disso, outros países como a China avançam rapidamente com planos para suas próprias moedas digitais soberanas. E esse aqui é outro motivo, tá? A China tá botando quente nos Estados Unidos. Se os caras não fizerem, eles vão ficar para trás. Apenas isso. E a China já emitiu, já tá rolando. O Yuan digital já é uma realidade, tá? Os caras estão muito mais para frente que os Estados Unidos. E isso é bom, porque eles que briguem para lá, sabe? É uma moeda ainda que é controlada pelo Estado, mas eles que briguem, eles que se adaptem à tecnologia. Só para finalizar aqui, isso mudou de é uma ideia interessante há alguns anos para precisamos de um projeto piloto. Disse Joseph Linsky, diretor do Geoeconomics Center do Atlantic Council. E é isso, tá? O senso de urgência é muito grande e a gente precisa ter em mente que eles já têm isso na cabeça. Então, ao longo dos anos aí a gente vai ver alguns projetos, a gente vai falar muito mais de um dinheiro digital e eventualmente ele vai sair, tá? Nos últimos meses, membros do Fed se mostraram divididos sobre a utilidade de se criar um dólar digital. O vice-presidente do Fed para a supervisão, Randall Quarles, disse que os benefícios de tal moeda são poucos claros e os riscos significativos e concretos. Os caras são os fanfarrão, né? Pouco claro e os riscos significativos e concretos. Significativo e concreto é ficar... Risco significativo e concreto é ter R$1 na mão, é ter $1 na mão. Moeda de benefício pouco claro é o dólar, que é uma bosta, desvaloriza e os caras imprimem não sei quantos trilhões por ano quando quer e já era. Então eles é que tem que olhar para o próprio umbigo antes de falar do Bitcoin. O benefício do Bitcoin é muito claro e o risco existe sim. Ele é concreto sim, mas é porque estamos no nascimento de uma moeda. Tá? A gente está no berço do desenvolvimento dele. No momento em que as pessoas pararem de chamar ele de arriscado, ele vai parar de ser arriscado. É literalmente isso, tá? A gente tem que entender que ele não é arriscado, ponto. Porque no meu ponto de vista, o dólar é muito mais arriscado que o Bitcoin, mas nem por isso eu escrevi no jornal e fiz todo mundo acreditar. Mas esse é o fato, tá? É nós entendermos como sociedade e como economia. Os defensores das moedas digitais dos bancos centrais, ou CBDCs, nas siglas em inglês, dizem que essas podem acelerar pagamentos, reduzir custos, aumentar o acesso ao sistema financeiro para os que não têm conta bancária. Então, o próprio autor já escreveu benefícios claros das moedas digitais, tá? Então, não tem essa de, é pouco claro e arriscado. Isso é conversa de quem tá com medo e não quer perder sua própria soberania. Porque o cara sabe que ele faz tanta bosta que ele nunca vai ser democraticamente eleito para estar fazendo o que ele faz ali. Tanto é que o vice-presidente do Fed nem é eleito. Se a gente pudesse, nós nunca deixaríamos o governo continuar imprimindo adoidadamente conta para pagar suas próprias contas. Enquanto nós, usuários da moeda, não podemos fazer isso, porque é injusto. Só para finalizar aqui, a emissão final de uma CBDC levaria anos e o Fed prefere que o Congresso aprove uma legislação autorizando a emissão, disse o presidente do Fed, Jerome Powell.
Então é isso, tá? Vão demorar anos, os caras estão engateando, eles estão começando a aceitar a ideia, eles já estão com medo do que pode vir lá na frente, os caras já estão mirando na China, tô falando dos Estados Unidos aqui agora, né? Os caras já estão mirando na China, que tá correndo contra o tempo, e contra o próprio Bitcoin, né, que se valoriza cada vez mais, e a verdade é essa, os dólares estão indo, o dinheiro, o valor agregado está indo para o mercado cripto, e ele vai ficar lá, ele vai aumentar cada vez mais. A gente leu ali que o mercado chegou em 2 trilhões de dólares, mas isso não é nada, tá? Isso não é nada. A gente vai se assustar muito ainda com o que a gente vai ver, e isso vai ser uma coisa boa, tá? Eu tenho muita fé no Bitcoin, sigo confiante de que os usuários vão entender isso cada vez mais. A gente não precisa de um governo avisando a gente que não é perigoso, que não é arriscado. A gente tem que tomar essas decisões por nós mesmos. Então, o que eu gostaria só com esse vídeo é deixar muito claro que a gente não precisa do governo nos dizendo o que a gente tem que fazer. A gente já sabia de tudo que estava escrito aqui. E o que a gente precisa ter em mente é como os governos vão se preparar para isso. E como que a gente já vai estar posicionado quando isso acontecer. Tá, rapaziada? Não achem que eles estão fazendo isso porque vai ser bom para o usuário, eles estão fazendo isso porque é para eles mesmo, que eles não querem perder a própria soberania, como eu já comentei. E o mais importante para nós é reservar o nosso dinheiro, tá? Eu, Rato Matheus, quero daqui 10 anos ter mais dinheiro do que eu tenho hoje. Então o que eu quero é reservar valor, e eu vou utilizar reservas de valor. Não essa bosta aí que a gente conhece como real brasileiro ou dólar americano. Daqui 10 anos você vai estar mais pobre, com certeza por causa da inflação, não importa qual moeda é. A não ser que seja Bitcoin, porque ela não é inflacionária. No mais é isso, Rato. Se você não deixou o like até agora, pelo amor de Deus, te pedi lá no começo, deixa aqui agora. Intima seus amigos todos a assistirem esse vídeo, compartilha. Pede pra eles deixarem o like, pede pra eles deixarem um comentário, fala pra gente o que vocês querem ver aqui no YouTube. É um prazer imenso pra nós estar aqui sempre. E rapaziada, no mais é isso. Agradeço a presença de todos. Até o próximo. E editor, tamo junto.